Bem-vindos ao Instantes Fantásticos com Exemplos de Sabedoria. Meu nome é Natália e se você também está extremamente preocupado e desesperado com o conteúdo programático do IFES, eu espero poder te ajudar. Bom, eu vou começar com o primeiro conteúdo de história, que é o surgimento da Idade Moderna. Só que para a gente entender a Idade Moderna, a gente tem que entender o que aconteceu na Idade Média. Na Idade Média, o Império Romano ele teve muitas invasões bárbaras. Então, as pessoas que moravam nas cidades, elas eram obrigadas a se mudar para a zona rural, porque na cidade era muito perigoso viver naquela época. Então, elas começaram a migrar para a zona urbana. E a gente tem que lembrar também que a Idade Média ficou conhecida como a Idade das Trevas, porque o conhecimento científico era muito limitado, a igreja muito controladora, então as pessoas elas não pensavam, elas só faziam o que a igreja colocava ali para elas. A Idade Média ela foi dividida em Alta e Baixa Idade Média. A Alta Idade Média é quando teve o feudalismo. O que aconteceu no feudalismo? Como estava tendo muitas invasões, as pessoas elas tinham que sair da cidade e ir para a zona rural. Só que na zona rural moravam os nobres, né, que moravam em casas grandes e mansões e eram ricos. Aí os nobres, com essa fuga toda dos camponeses para a zona rural, eles começaram a construir muralhas em volta das suas casas e a criar castelos. E aí, nesses castelos, os camponeses que moravam lá, quando tinha alguma invasão, eles podiam se proteger dentro do castelo. Então, o que acontecia? Os camponeses trabalhavam, pagavam impostos ao seu senhor feudal, que, como ficou conhecido, o dono do feudo. E o dono do feudo, em troca, protegia os seus camponeses. E a Baixa Idade Média, que foi marcada pela peste, guerra, crise da Idade Média, fome, tudo isso. O feudalismo ele teve uma mistura da cultura dos povos bárbaros e dos povos romanos, e também a fuga dos romanos para o interior. Para os camponeses trabalharem na terra do senhor feudal e viver, tirar seu sustento da terra, não era de graça. Então eles tinham que pagar impostos ao senhor feudal. Impostos como a corveia, que eles tinham que trabalhar uma vez por semana na casa do seu senhor feudal. A talha, que quando eles faziam a sua colheita, eles tinham que dar parte da colheita para o senhor feudal. E a banalidade, que, por exemplo, eu plantei milho, colhi milho e eu quero fazer o meu pão. Para eu usar o moinho e o forno, eu tenho que pagar uma taxa ao meu senhor feudal. Aí vocês perceberam a desigualdade aí? Os camponeses trabalhavam muito, ganhavam pouco e ainda tinham que pagar muitos impostos. Então acabou que o feudalismo ele virou uma sociedade estamental. O que é uma sociedade estamental? É uma sociedade que é praticamente impossível mudar de classe. Se eu nasci camponês, eu vou morrer camponês. Se eu nasci nobre, eu vou ter uma vida inteira cheia de privilégios, ser rico e vou morrer nobre. Com isso, surgiu uma nova classe social, os burgueses, né, a burguesia, que são artesãos, banqueiros, comerciantes, pessoas que gostam do lucro, que querem tirar o seu sustento do lucro. E aí eles não moravam nem nos feudos para não pagar impostos e nem nas cidades, porque era muito perigoso. Então eles ficavam ali no meio assim, dos dois, nos burgos. E os banqueiros, eles eram pessoas que ficavam sentadas na chegada dos feudos com a troca da moeda. Por quê? Porque eram muitos feudos, então cada feudo tinha o seu senhor feudal, sua língua, a sua moeda, tudo isso. Eram praticamente pequenos reinos. Então, os banqueiros, eles vem um visitante do feudo vizinho visitar o meu feudo. A moeda do meu feudo é diferente da moeda daquele outro feudo. Então, esse banqueiro, ele vai trocar essa moeda. E foi aí que nasceu também a prática da usura, que é emprestar dinheiro cobrando juros. Uma coisa também que é muito condenada pela igreja. Lembrando que a igreja, ela era que mandava em tudo, era acima de tudo, a mais rica e a que tem influência sobre tudo.
Depois de um tempo aí de feudalismo, começou a ter a crise da Idade Média. O que foi a crise da Idade Média? A gente pode resumir ela em 3 palavras: a peste, a fome e guerra. Começando pela guerra, a gente tem que pensar que naquela época a nobreza ela era quase toda parente, porque os reis casavam seus filhos com princesas e vice-versa. Então era todo mundo meio que parente ali. Nisso, o rei da França ele morreu. E se eu não me engano, o rei da Inglaterra, se eu não me engano, ele era primo ou sobrinho do rei da França, eu não vou lembrar agora o que ele era. E esse rei da Inglaterra, ele queria tomar o trono francês. Só que os franceses não queriam um inglês no poder. Então, teve a chamada Guerra dos 100 Anos, que durou 116, entre ingleses e franceses pelo domínio francês, o que deixou o território da França aí todo quebrado, todo bagunçado. Aí teve a fome. O que ocasionou essa fome? Mudanças climáticas. Tava tendo muitas mudanças climáticas naquela época, o que fazia que a produção caísse e não tivesse mais aquela produção mesmo de antes. E nisso também veio a peste negra, aquela doença que veio do rato e que a igreja considerava como um castigo de Deus, porque não sabia de onde a doença vinha e também o conhecimento científico naquela época era muito pouco. Então, a igreja considerava isso como um castigo de Deus. E aí, com mudanças climáticas, a produção caindo, camponeses ficando doentes, morrendo, muitas famílias ficando sem normalmente o homem, né, que colocava comida na casa. Então, isso ocasionou a queda do feudalismo, que foi quando os camponeses ficaram revoltados, porque eles não tinham mais nem alimento para ele, quanto mais para pagar os impostos e sustentar o senhor feudal e a nobreza. Então, o que aconteceu? A nobreza ela ficou centralizada, porque os senhores feudais eles tiveram que se juntar e ficarem cada vez mais fortes para dar conta do que estava acontecendo. Deu certo? Não. Aconteceu que acabou a Idade Média. Foi o fim da Idade Média e o fim do feudalismo. A Idade Moderna, ela começou com novas formas sociais, a nova classe social, a burguesia, crescimento do comércio e os burgueses ganhando poder. Na Idade Média, a política ela era um estado indefinido, fragmentado, não tinha centralização de poder. Por exemplo, não tinha uma pessoa que realmente mandasse, entendeu? Era a nobreza, só que não uma pessoa só, como um rei, por exemplo. E a economia era uma agricultura de subsistência, muitos impostos pagados aos nobres, só os camponeses trabalhavam. E a sociedade, você pensando numa pirâmide, o topo seria o clero, que são os padres, os sacerdotes, os monges, a igreja. A segunda parte dessa pirâmide é a nobreza, que são aquelas pessoas que só existem e não fazem nada mesmo, só ganham dinheiro. E os camponeses, que são os que trabalham muito e pagam muitos impostos. Na Idade Moderna, a política ela ficou totalmente diferente, que ela foi uma política absolutista. O rei tinha poder absoluto, não tinha leis, não tinha regras, ele fazia o que ele bem entendia com o povo. A economia foi uma economia mercantilista. O lucro, né, a burguesia começou a ganhar força nessa economia. E a sociedade ela agora tem 4 classes sociais, que é o clero, a nobreza, a burguesia e os camponeses. Também surgiram muitos cientistas, inventores, filósofos, porque na Idade Moderna, teve a Reforma, a Contra-Reforma, o Iluminismo, o Renascimento. Então era uma época de muito crescimento intelectual, as pessoas começaram a pensar, a ser racionais. Esse vídeo, se eu falar tudo o que aconteceu na Idade Moderna, ele vai ficar muito grande. Então, nós vamos dividir e os próximos vídeos eles vão falar sobre os principais acontecimentos da Idade Média, que são as primeiras grandes navegações, o Renascimento, a Reforma Religiosa e a Contra-Reforma, o Absolutismo, o Iluminismo e a Revolução Francesa, que são todos o que aconteceu na Idade Moderna para ela ser a Idade Moderna.
ela foi muito marcada também por invenções como o avião, o telefone, a fotografia, que nós vamos ver nos próximos vídeos. Então, fica ligado, se inscreve, compartilha com seus amigos, e se vocês souberem de algum erro que eu tive, por favor, me corrijam, porque como vocês, eu sou um estudante que faz os meus resumos e veio aqui passar para vocês, para de alguma maneira ajudar. Então, muito obrigada pela atenção.